Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual realizada pelo Instituto Espírita Obreiros do Bem. Meu nome é Márcio e antes de iniciarmos as nossas explanações, vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, que através da tecnologia nos permite estarmos próximos, ainda que não juntos fisicamente, nesse momento desafiador em que vivemos, e que a presença dos bons espíritos e do Mestre Jesus nos oriente, nos intua, nos acompanhe nessa jornada, nesse novo caminhar. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. O tema que trataremos hoje é uma passagem do Evangelho que trata sobre o Cristo Consolador. É aquela passagem que vai falar sobre o jugo leve. Usando a tradução realizada por Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento, no capítulo 11, versículos de 28 a 30 do Evangelho de Mateus, Jesus vai até a multidão e diz as seguintes palavras: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É natural que nós, como espíritos imperfeitos que somos, vivenciarmos uma série de desafios evolutivos nesse processo de aprendizagem que vai nos levar à situação de espíritos puros e espíritos perfeitos. Então, quando a gente se pergunta, dentro da doutrina, da filosofia espírita, para onde eu vou? Quem eu sou? Eu sou um espírito em evolução. Ainda na condição do planeta Terra, na condição da humanidade terrestre, um espírito imperfeito, muito próximo do início, que tenho como objetivo chegar à condição de espírito puro, de espírito angelical, sair do reino nominal para esse reino angelical. Só que essa passagem, esse caminhar, vai ser feito nas mais diversas reencarnações aqui no plano terrestre e nas mais diversas atividades e tarefas a serem realizadas no plano espiritual, até que cheguemos a essa condição de espírito puros. E durante essa caminhada, durante essa trajetória, muitos serão os desafios evolutivos, muitas serão as provas, as expiações. E diante disso, o que nós sabemos? Que muitas serão as nossas aflições nesse caminhar. Então nós sentiremos angústias, amarguras, momentos de desespero, tristeza, solidão, medo do futuro. Então, várias aflições vão surgir durante esse caminho. E aí a pergunta que nos fica é: mas será que nessa trajetória inexorável, porque é uma fatalidade nos tornarmos espíritos puros, será que não é possível realizar essa trajetória de uma maneira mais tranquila? É como se eu tivesse que escalar uma montanha e o meu objetivo é chegar no pico. Mas para isso eu vou sair da base da montanha e tenho todo um caminho tortuoso para chegar até lá. Nessa jornada, onde eu vou passar a maior parte do tempo, é possível fazê-la de forma mais agradável? É possível vivenciá-la com alegria? Obtendo ainda que uma relativa felicidade nessa trajetória? Essa é a ideia. Então, nós sabemos que
que nessa escalada, nesse nosso caminho evolutivo, muitos percalços vão ocorrer. Como nós estamos vivendo agora. Vivemos uma situação ímpar, em que temos muitas incertezas, muitas aflições. É possível, diante de tudo que está ocorrendo à nossa volta, passar por essas aflições, porque a gente vai ter que passar. A gente não tem essa escolha, não tem como evitar. É possível passar de uma forma diferente? É possível encontrar alegria de viver diante das vicissitudes da vida, das dificuldades que ela nos apresenta, dos desafios evolutivos? Esse é o nosso objetivo durante essa nossa conversa, através desse trecho que Jesus nos trouxe. Então, vamos tentar entender o que Jesus veio nos dizer, para que assim nós possamos descobrir uma maneira prática de compreender a situação que nós estamos vivendo e encontrar essa alegria de viver. Por que a alegria de viver? Porque há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve entre nós, ele veio nos trazer a boa nova, o seu evangelho. E a boa nova mais nada é do que a alegria. Ele veio nos trazer essa alegria de viver. Como passar nessa trajetória espiritual, mas de maneira alegre, de maneira feliz? Então é isso que a gente está buscando. Como eu passo por esse momento crítico que eu estou vivendo, que me gera aflições, de uma maneira feliz, porque faz parte da minha evolução espiritual. Ok. E a gente percebe que Jesus começa dizendo assim, voltando no nosso texto, vinde a mim. Então Jesus faz o seguinte convite, vinde a mim, levanta-te e anda. Jesus coloca a responsabilidade das nossas alegrias, da nossa felicidade, dos nossos atos sobre nós. Esse vinde a mim deixa bem claro que nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Que para que as nossas vidas se transformem, para que a gente encontre essa alegria de viver, essa paz de consciência, essa satisfação conosco, isso só depende da escolha de cada um de nós. Não depende do Pai. Não depende dele, Jesus. Depende de nós. Lembra quando Jesus, no contato com as pessoas, ele dizia, depois de uma cura, a tua fé te salvou. Ele colocava a responsabilidade sempre sobre aquele que estava sendo ajudado. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, ele está deixando bem claro, a tua salvação só depende de você. A tua alegria de viver, o teu descanso, só depende de você. Eu estou aqui para te dar o suporte, para te orientar, para te guiar, para te servir de modelo. Mas a transformação moral depende de você, depende de cada um de nós, depende da nossa vontade. Mas Jesus também sabia que para que alguém tenha essa vontade e tome a decisão de fazer a mudança, era necessário dor e sofrimento. E é por isso que o Evangelho nos traz que a dor e o sofrimento são uma bênção. Porque são elas que fazem com que nós pensemos nessa necessidade de mudança, de transformação, de mudar o nosso ponto de vista e deixar o que é o material e nos focar naquilo que é espiritual. Então, Jesus chama para si dois tipos de pessoas: os cansados e os sobrecarregados. Quem que nós poderíamos chamar dos cansados? Quem são esses cansados? Imagina o seguinte, todos nós, e eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da existência, sentimos um vazio existencial. No decorrer do nosso dia a dia, das nossas vidas, das nossas experiências, chega um momento que a gente sente que falta algo.
falta essa alegria que a gente está chamando de alegria de viver, essa paz consciencial, essa tranquilidade diante das situações da vida. E na busca, na ânsia de encontrar essa alegria de viver, a gente começa a buscar fora de nós, no mundo exterior, na matéria, essa alegria. Então a gente tenta desenvolver os mais diversos prazeres sensoriais, corporais, seja através do álcool, seja através do jogo de azar, seja através das drogas, seja através do sexo. A gente busca através do prazer corporal, através da imagem do corpo perfeito, através da quantidade exacerbada de exercícios físicos, essa alegria. E com o tempo, a gente percebe que esse vazio continua. Tentamos através do consumismo, através do relacionamento, através das mais diversas maneiras de buscar externamente preencher esse vazio existencial, encontrar essa alegria de viver. E o que a gente colhe disso tudo? Dor e sofrimento. Fica faltando algo. Então Jesus está se direcionando, se dirigindo àqueles que já tentaram de todas as formas buscar no mundo material essa paz de consciência, essa alegria e não encontraram. Está falando com os sofredores. Ele está falando, você que já procurou no mundo todo essa alegria e ainda não encontrou, vem cá, vem até mim. Por outro lado, Jesus também está falando com aqueles que ele chama de sobrecarregados. Jesus está falando com aqueles que já compreenderam que essa felicidade relativa, essa alegria de viver, ela está dentro da religiosidade de cada um com o Pai. Da necessidade de que nós precisamos abrir um pouco mão de nós mesmos em relação ao próximo. Que essa alegria de viver, ela reside no combate ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade que nós temos inerentes dentro de nós. E que é nesse compartilhar, nos doar, é que nós vamos encontrar essa alegria. De uma maneira que, se todos que estiverem à nossa volta tiverem as mesmas oportunidades de alegria que nós tivermos, a gente vai se sentir bem. E aí, sabendo disso, nós vamos buscar então essa alegria de viver na doação, no trabalho no bem, em fazer as nossas atividades da melhor maneira possível. Mas aí, nós começamos a perceber o seguinte: nós vivenciamos uma experiência estranha. A gente adota uma religião, por exemplo, ou não, depende, isso não vem ao caso, não faz diferença. Nos religamos com Deus através do desenvolvimento da nossa religiosidade, passamos a ter fé, passamos a ter esperança e começamos a fazer algum tipo de trabalho voluntário, seja numa instituição espírita, seja em qualquer tipo de organização religiosa. Doamos o nosso tempo, doamos os nossos objetos materiais, bens materiais. Mas aí temos uma sensação estranha de que ainda falta algo. A gente trabalha e percebe que falta alegria, falta brilho. E como a gente está cada vez tentando ajudar o outro, tentando nos doar de alguma forma, e a gente não vê esse resultado, não sente essa paz de espírito, não encontra essa alegria, a gente começa a entrar em crise. E a gente começa a se culpar. E aí a gente quer fazer cada vez mais, achando que está faltando quantidade de horas de empenho nesse fazer o bem. E aí começamos a fazer o bem de forma desorganizada, a qualquer forma, a qualquer custo. Muitas vezes deixando a nossa família de lado. Muitas vezes deixando a nós mesmos de lado. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Como se o nosso único objetivo fosse
fazer o máximo possível de bem para os outros, porque sabemos que foi assim que Jesus nos ensinou, que a minha salvação está em fazer o bem. E começamos a colocar esse fazer o bem como um meio para alcançar algo, como uma segunda intenção, e não o bem em si mesmo. Então nós nos sobrecarregamos de tarefas, de atividades, de preocupações, de tal forma que esse fazer o bem fica pesado. Esse fazer o bem é duro, é difícil, e a gente não encontra paz. E aí a gente entra em crise. Mas como é que eu estou me dedicando o tempo todo a auxílio, a ajudar, mas eu não encontro essa alegria e essa felicidade que Jesus nos trouxe com a Boa Nova? Quantos de nós espíritas já não passamos por isso? A gente vai no centro espírita, trabalha, faz os nossos trabalhos em qualquer outra instituição, temos a nossa família, temos o nosso trabalho que nos proporciona ganhos financeiros, cuidamos da nossa saúde, cuidamos dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, tentamos nos doar ao máximo, mas no final de todo esse processo estamos esgotados emocionalmente. Não encontramos alegria. E muitas vezes acabamos entrando numa depressão, porque parece que foi dito que viria uma alegria desse processo e a gente não encontra. O que está acontecendo? Por que eu me sobrecarrego tanto com essa necessidade de fazer o bem? Com essa culpa atávica que vem, seja dessa existência ou das outras, incrustadas no nosso inconsciente, e nessa maneira desesperada de fazer o bem, a gente não encontra essa alegria. Então, esses dois tipos de pessoas. Aquele que ainda está perdido em relação à questão espiritual, mas aquele que já tem essa consciência, mas ainda o orgulho e a vaidade dentro de si não percebem, não permitem que ele perceba que o bem que ele faz tem como fundamento, tem como objetivo final apenas o próprio crescimento. Então esses dois, muito parecidos com o filho pródigo e o filho mais velho da parábola dos dois filhos, esses são os dois grupos a que Jesus convida no Vinde a mim. Então, imaginemos o Mestre Jesus dizendo: Ei você que percebeu que é necessário encontrar a alegria de viver no lado espiritual, em que a matéria não é mais necessária. Ei você que está cansado, que está sobrecarregado, que tentou encontrar no bem a sua salvação, mas não entendeu a verdadeira essência do que é a caridade, e também está cansado e sobrecarregado. Vocês dois, venham até mim, levantem, peçam auxílio ao Pai e venham até mim, porque eu vos darei descanso. Eu vos proporcionarei essa alegria de viver, essa paz consciencial, essa tranquilidade que vocês tanto almejam. Esse é o convite de Jesus. Então, diante das nossas aflições, segundo as vicissitudes da vida, é possível viver com alegria. É possível alcançar esse descanso. Para isso, Jesus nos diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o que é esse jugo de Jesus? O jugo é uma peça de madeira aonde você acopla as juntas que conduzem os bois numa carroça.
Imagina o seguinte: se eu tenho dois bois puxando uma carroça, se um boi resolve ir para um lado e um boi resolve ir para o outro, a carroça não vai para lugar nenhum. Eu preciso que esses bois estejam emparelhados, seguindo sempre uma mesma direção. Para isso, eu uso esse jugo, que é essa peça de madeira. Então, o jugo a que Jesus se refere é o seu direcionamento numa única via, segundo as leis divinas, segundo a lei de amor. Lei de amor que ele nos trouxe de maneira resumida, resumindo todos os profetas e tudo que foi dito anteriormente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que passaram 2000 anos e nós não compreendemos direito. E aí a doutrina espírita resgata essa lei de amor e coloca esse amor em ação. E explicita de maneira clara e direta que esse amor em ação, essa lei de amor, na prática, nada mais é do que a caridade. Mas não é qualquer caridade. É a verdadeira caridade como entendia Jesus. Então o Mestre nos coloca: você que não encontra a alegria de viver, se coloque na posição de aprendiz. Que eu vou te ensinar a verdadeira caridade. Mas, para que você a compreenda, é preciso que você tenha dois pré-requisitos e duas características: brandura e humildade. A brandura, a mansidão, a resignação é necessária por quê? Porque Jesus vai deixar bem claro: não vai ser fácil. Vivenciar essa alegria de viver não é tarefa fácil. Haverão situações difíceis, haverão provas, haverão expiações, haverão uma série de situações que vão fazer com que você queira desistir, que vão fazer com que você se sinta perdido, que você se sinta injustiçado. Mas você precisará aceitar essas situações com coragem, com fé, sabedor que existe uma providência divina, que existe um Pai amoroso e misericordioso que está cuidando de tudo, soberanamente justo e bom, que vai proporcionar todos os aspectos que você necessita para viver bem e para aprender a se tornar um espírito puro. Então é preciso aceitar o que a vida te dá, transformar isso dentro de si e devolver para a vida o seu melhor. É aquela história de receber o mal e pagar ele com o bem. Então, a primeira condição é essa resignação. E a segunda é a humildade. A humildade de coração. Jesus está se referindo ao coração como sentimento. Então, não é a humildade material, é a humildade emocional. Em que sentido? Nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos errar muito antes de acertar. O erro faz parte do processo evolutivo. Então não adianta ficar preso na culpa. Não adianta buscar um perfeccionismo que ainda nós não temos. Isso é orgulho e vaidade. É preciso diminuir esse nosso orgulho e a nossa vaidade. Sabedores que somos espíritos imperfeitos, que estamos sujeitos a leis divinas perfeitas e que nesse processo de crescimento e de aprendizagem, nesse processo de vivenciar a verdadeira caridade para encontrar essa alegria, muitas vezes a gente vai errar. A gente vai ter que se arrepender, reconstruir os nossos erros. A gente vai ter que vivenciar várias situações de novo até aprender. Reencarnações podem ser perdidas e a gente vai ter que vivenciar uma nova prova, uma nova expiação de maneira humilde, sabendo que aos pouquinhos, sem saltos, vida após vida, a cada dia, segundo a cada sua aflição, nós chegaremos a essa condição. E aí, humildes e brandos, na posição de aprendiz, seguindo o modelo e guia que é o Mestre Jesus,
na aplicação da verdadeira caridade, nós vamos encontrar esse descanso para as nossas almas, que nada mais é que viver a vida com alegria de servir, com alegria de viver, com alegria por tudo aquilo que a gente tem, com essa gratidão, independente do que esteja acontecendo. Mas Jesus, na sua sabedoria, já adianta para nós, porque a gente fica com medo. Nossa, mas será que eu vou conseguir? Com tudo isso, será que eu vou aprender? Que eu vou ter condições realmente de evoluir? E Jesus nos coloca: o meu jugo é suave, não se preocupe. Vivenciar a verdadeira caridade é suave, não pesa não. Você começa a fazer o bem conforme Jesus nos ensina, conforme a verdadeira caridade, e logo a gente começa a vivenciar esse retorno. E aí a gente começa a perceber que não é tão complicado. A gente pode ter cansaço físico, a gente pode ter cansaço mental, mas emocionalmente a gente está em paz. A gente está vivendo aquela situação de alegria e de felicidade. Então, esse jugo, essa lei de amor, essa caridade verdadeira, depois que a gente a compreende e passa a trabalhá-la, ela é suave, ela não pesa, ela só traz essa alegria. E mais, o meu fardo é leve. Que fardo é esse? Todas as atribulações da vida, todas as nossas aflições vão se tornar leves. Por quê? Porque eu aprendi a viver com alegria, que eu obtive aonde? Na verdadeira caridade. Então Jesus está falando, nesse processo de aprendizado, que você se coloca à disposição para encontrar a alegria de viver durante a sua jornada evolutiva, através da verdadeira caridade, fica tranquilo. Parece difícil, mas não é. A verdadeira caridade, ela é tranquila, ela é fácil, ela é leve, e por tudo que você vai passar para chegar até lá, não vai pesar. É tranquilo. Então, meus amigos, sabendo disso, o que nos cabe agora? O que fica de pergunta? Mas como é que é essa verdadeira caridade? Qual é uma maneira prática de exercitar essa verdadeira caridade para encontrar, então, junto com Jesus, essa alegria de viver nos momentos de aflições? Isso é um assunto para uma próxima palestra que você vai encontrar aqui no canal do Obreiros do Bem, em algum momento futuro. Tenho certeza que alguém vai fazer essa palestra e vai nos explicitar o que é essa verdadeira caridade a que Jesus se refere. Então, mais uma vez, nós agradecemos ao Pai por essa oportunidade, pedindo a bênção sobre todos nós que compartilhamos os ensinos dos Espíritos ou que somos simpatizantes à causa espírita. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e espero que no futuro possamos nos encontrar mais uma vez aqui nesse canal. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco. Até mais e muito obrigado pela atenção.